Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem. Mais uma vez, estamos juntos. Nosso programa já vai ao ar há quase 10 anos. E nós temos a alegria e a honra de poder entrar no seu televisor para falarmos algumas coisas que são muito importantes na nossa vida. São mais importantes do que dinheiro, mais importantes do que saúde. Puxa, pode haver coisa mais importante do que saúde? Pode. É a nossa vida espiritual. Como nós investimos na nossa alma, no nosso espírito. Hoje nós vamos ter uma entrevista aqui com uma irmãzinha muito querida, passou um sufoco trabalhista, mas Deus deu a ela vitória. E logo em seguida eu quero falar sobre algumas coisas que são importantes na nossa vida. Eu quero dizer para você que está me ouvindo que hoje eu creio que a maioria das pessoas que vai me ouvir não vai gostar do que vai ouvir. Talvez você diga, mas não é bom, pastor, que tudo que vocês falam aí as pessoas gostem de ouvir? Nem sempre. Há momentos em que nós precisamos ouvir aquilo que faz bem à nossa saúde, que nem sempre é o que nós queremos ouvir. Fique conosco. Você vai ouvir uma mensagem que vai fazer você pensar. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos. Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no nosso bate-papo, eu tenho a alegria de receber a Deise Roriz. A Deise é advogada, também é aeronauta aposentada. E nós vamos conversar sobre o poder de Deus na vida dela num momento muito difícil e como ela teve o encontro com Jesus diante desse problema todo, a grande bênção de encontrar Jesus. Tudo bem, Deise? Agora é bem melhor, né, Claudete? Depois dessa bênção de Jesus na nossa vida. E vamos contar um pouquinho para o nosso público, porque eu tenho certeza de que tudo isso que aconteceu com você vai abençoar e vai estimular a fé do nosso público aí também. Deise, como é que foi teu encontro com Jesus? Então, Claudete, tudo começou com uma paixão enorme pela minha profissão, e não só pela minha profissão, como pela empresa em que eu trabalhava. A aeromoça, né? Lembrando. Né? O velho termo, né? Antigo de aeromoça, né? Que eu poderia exercer. Eu acho tão bonito esse termo, aeromoça, né? O povo fala aeronauta, comissária de bordo, né? Eu acho lindo, aeromoça. Então, uma coisa mais meiga, né? Então, eu poderia até exercer a mesma profissão em uma outra empresa, mas a paixão era dupla, né? Pela profissão e pela empresa também. Infelizmente, houve, né, um prenúncio, um prelúdio de uma possível falência e, infelizmente, Aconteceu. A empresa faliu. A empresa faliu e o que eu mais temia aconteceu. A carta de demissão chegou na minha casa. E nesse dia, em desespero total, eu fui a uma igreja evangélica mais próxima, bem próxima da minha casa. Eu que até então ouvia falar de Jesus, mas seguia a uma outra religião. Tinha até preconceito com a igreja, né? Você me disse que você tinha um certo preconceito com a igreja evangélica. Não, era muito. Em função dessas igrejas não éticas, né? Nada até você éticas, tinha né? até razão de ter esse tipo de preconceito. Sim, eu cheguei a visitar algumas e foi até pior porque eu me assustei mais ainda, né? Então, mas no desespero eu lembrei do Deus do impossível. Falei, Senhor, só Tu é o Deus do impossível. Só o Senhor faz milagre. E eu entrei nessa igreja com a carta de demissão, de bermuda e chinelo de borracha, do jeito que eu estava em casa. Você que era uma mulher que gostava de andar sempre elegante. Para ver o que é o desespero. E as lágrimas não rolavam da minha face, elas saltavam. E nessa igreja eu fiz uma entrega a Jesus. Falei, Senhor, hoje eu estou entrando na Tua casa em desespero, de bermuda e de chinelo de borracha com uma carta de demissão nas mãos. Mas eu tenho certeza que o Teu poder vai reverter esse quadro
e eu vou voltar de uniforme, com lágrimas, não mais de desespero, mas lágrimas de vitória, e não mais com uma carta de demissão, e sim com uma Bíblia com palavra de vitória. E ali eu fiz a minha entrega do meu coração a Jesus e voltei para casa. Você entregou o problema e o coração para Jesus. E o coração. Porque às vezes a pessoa entrega só o problema, né? Exatamente. Eu não falei para Deus que eu tinha um problema, eu falei o meu problema é que eu tinha um Deus. E voltei para casa. E eu não pedi demissão, eu fui demitida. Então eu fui na empresa assinar o demissional. E a funcionária pediu a minha matrícula, digitou e falou: estranho, o seu nome não está na lista dos demitidos. Você pode repetir a sua matrícula para mim, por favor? Eu falei: pois não. E eu repeti e ela constatou novamente que não estava e me perguntou: você está com a carta na mão? Você recebeu a carta? Eu falei: recebi. Você mostrou? Você está com ela nas mãos? Eu falei assim: estou. Eu posso ver? Telegrama. Posso, está aqui. E eu mostrei a ela o telegrama, ela confirmou o nome dele e não estava na lista dos demitidos. E ela falou para mim: olha, eu não posso demitir uma pessoa que não está postando na lista. Você tem algum problema de saúde, sente alguma coisa, algum incômodo? Porque o departamento médico, o serviço médico é aqui no prédio, eu vou falar com você para encaminhar no departamento médico, porque eu não posso te demitir. Eu falei: sim, eu tenho uma artrose do lado esquerdo que me incomoda bastante, inclusive. Eu falei: então você entra de licença médica. E eu entrei de licença médica, inicialmente pela empresa, e depois fui encaminhado ao INSS, como é de praxe, né, pela lei. E começaram as perícias e os indeferimentos. E veio o primeiro, e veio o segundo, vieram outros, e todas as perícias indeferidas. E nesse momento aí era ou aposentadoria ou... Nada. Demissão. Não Ou é nada. verdade? Ou nada. E em uma dessas perícias seria no mês de junho, início de junho, e eu faço aniversário dia 8 de junho, e eu pedi de presente ao Senhor. Falei: Senhor, olha que presentão, né? Mais uma perícia está chegando, quem sabe vem aí, né? Um deferimento, e eu me aposento, e olha que presentaço, né? A minha aposentadoria, no dia 8 de junho. Porque nesse momento, Deise, você também não estava exercendo a sua profissão. Você estava, como a gente costuma dizer, no limbo. No limbo. Não, nem a minha e nem nenhuma outra. Você não era nem uma demitida, você não era nem funcionária e nem aposentada. Você estava em suspenso. Eu só era cliente de psiquiatria, porque eu fui para a tarja preta, porque o meu caso era crítico. Eu tomei antipsicótico. E pedi de presente ao Senhor essa aposentadoria no dia 8 de junho, e veio o dia 8 de junho, mas não veio o deferimento. E eu, meditando em casa sobre o livro de Daniel, porque ele foi atirado à cova dos leões, e por misericórdia do Senhor, os leões adormeceram e ele teve a libertação da morte. E eu me identifiquei com Daniel. Eu fui atirada à cova dos leões e só um milagre poderia me livrar. E milagre, só o Senhor, só nosso Jesus. Deus. É verdade. E eu orando, o telefone tocou. O meu marido trabalha com táxi. E ele falou para mim: Deise, sabe quem está comigo aqui no táxi? Eu falei: não faço a menor ideia. E ele falou: eu estava passando em frente à Maranata da Tijuca, ali na Conde de Bonfim, e o senhor, todo de branco, todo de branquinho, inclusive o sapato branquinho, fez sinal para mim. E eu perguntei: o senhor é médico? E ele falou: eu sou perito do INSS. Eu vim fazer uma perícia a domicílio, porque o segurado não está em condições de comparecer.
eu vim fazer a perícia a domicílio. E o meu esposo falou assim, não me fale em INSS, em perícia, que a minha esposa está passando por um problema sério, está sofrendo na mão de perícia. De peritos. E ele orientou para que fosse Ele procurar deu o passo a passo que você deveria dar. todo o passo a passo que eu deveria dar. E eu entrei... Deveria ir numa instância maior, né? Sim, procurar uma justiça federal e fazer uma perícia pela justiça. E... Coisa que você não sabia que você podia. Não sabia que havia esse recurso. Orientação de Deus Orientação mesmo. de Deus, um anjo de Deus, todo de branco, em frente à igreja evangélica Maranata. E ele falou para mim, eu com esse médico ainda no táxi. E eu perguntei, você pode perguntar a ele o nome dele para que eu possa agradecer a ele tanta orientação, tanto carinho, tanta preocupação com o meu problema. E ele falou o nome dele, e o nome dele era Daniel. Coincidência do céu, né? Mais do que coincidência. E eu dei um grito assim, de surpresa, eu, Daniel! E ele falou assim, Daniel, mas por que a sua surpresa? O seu filho se chama Daniel? Aí eu falei, não, que eu estou... Expliquei para ele que eu estava meditando sobre o livro de Daniel e pedindo a Deus, clamando a Deus por um milagre. E eu associei, eu entendi, melhor dizendo, eu entendi que foi um presente de Deus, o doutor Daniel, me orientar, me dar toda a orientação que eu precisava e nunca ninguém havia me dado. E ele deixou, o doutor Daniel saltou e imediatamente veio uma mensagem na rádio evangélica, que ele estava sintonizado na rádio evangélica, dizendo, você que está em perícia médica pelo INSS e você está tendo indeferimentos, ainda que o seu problema continue, ligue para nós aposentamos você. E ele imediatamente pegou um papel, não sabe de onde, caneta que não sabia de onde, achou a caneta, o papel e anotou rapidamente o telefone desses advogados previdenciários e, resumindo, eu me aposentei pela justiça. Te ajudaram. E, para minha surpresa, no dia 26 de maio, eu recebi uma carta do INSS dizendo que eu estava aposentada por invalidez. Primeiro pagamento, dia 8 de junho. Aqui está a carta do INSS, aqui está a minha carteira de identidade com a minha data de nascimento. Dia 8 de junho. O presente que eu tanto pedi a Deus... De demitida, você passou a aposentada. A aposentada e com um presentaço desse. Que bênção de Deus, não é? Muita bênção. Agora, o mais importante é que nessa caminhada, independente do que acontecesse com você, Deise, você está firme com Jesus. Você estava firme com Jesus, não é verdade? Porque tem muitas pessoas que a sua caminhada com Deus está atrelada a ser abençoada ou não. E você já tinha feito um propósito de ficar com Jesus, acontecesse o que acontecesse. Eu me mantive na fé. Isaías 41:10. Não temas, que eu te ajudo. Não te assombres, que eu sou o teu Deus. É verdade. Não te apavores, que eu te sustento com a minha destra Amém. fiel. Amém. E vamos continuar orando, pedindo a Deus para abençoar tantas pessoas que foram dessa companhia de aviação, a maior do que o Brasil teve, né, mais popular pelo menos, e que ainda precisam de um milagre de Deus na vida deles, liberando aí o dinheiro dessa turma boa que trabalhou, que se dedicou e que Deus vai fazer justiça. Não é isso, Deise? Com certeza. Eu faço parte desse grupo que ora por vocês. Amém, obrigada. Deise, Deus te abençoe, que você continue contando essa bênção e orando pelos seus colegas aeronautas que também precisam de uma bênção do Senhor Jesus. Amém, Claudete. Muito obrigada pela oportunidade. Amém. E você, amigo telespectador, o programa ainda não terminou. Jesus que abençoa Deise, pode abençoar você também, mas o mais importante da bênção não é nem a bênção.
O mais importante é o abençoador. É Jesus acima de tudo, em qualquer circunstância. É verdade. E é sobre este Jesus maravilhoso que você ainda vai escutar uma mensagem. Não desligue, fique ligado. Você está vendo, inclusive, um telefone aí. Nós temos um grupo de voluntários aqui para atender sua ligação, orar com você e te animar. Mas escuta ainda mais um pouquinho sobre Jesus, que Ele é maravilhoso. É unidade em Ti que perseguimos. Atrás as lutas, divisões, carnalidade. E como Tu és, nós Te seguimos, andando juntos, respeitando a liberdade. E na diversidade declaramos a multiforme graça que nos dás, que forja em nossos planos o Teu plano, que molda as nossas vidas e as refaz. É selo da união no Teu caminho, que cumpre a nós com zelo preservar. Tomamos do Teu pão e do Teu vinho como prelúdio e sinal do que virá. Tomamos do Teu pão e do Teu vinho como prelúdio e sinal do que virá. Meus amigos, a palavra de Deus, ela é repleta de princípios. Depois de Jesus, a palavra teve a autoridade do Filho de Deus, com conceitos de amor que revolucionaram o mundo desde então. Mas antes de Jesus, Deus nos falava através dos seus profetas. Deus levantava homens e as suas profecias foram escritas nas Sagradas Escrituras. Lógico que algumas coisas que aconteceram lá no passado já não fazem sentido na nossa cultura de hoje. Nós não temos que matar o inimigo, entrar na terra das pessoas, destruindo tudo. Isso foi naquela época do Velho Testamento. Agora nós temos outra cabeça, temos outro tipo de raciocínio. Mas algumas verdades e alguns princípios ainda permanecem válidos. Por exemplo, nos 10 mandamentos, não matarás é válido até hoje. Não adulterarás é válido até hoje. Não passa de moda os mandamentos de Deus. Deixa eu ler para vocês o que a palavra de Deus nos fala através do seu profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo de 1 a 4. Olha só que coisa linda, diz a palavra de Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha que coisa extraordinária, dizer que os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Meus amigos, a verdade é que muita gente quer ser abençoada pelo Senhor. Eu tenho visto na televisão mesmo
tantas igrejas, tantos sacerdotes, tantos pastores, trazendo uma espécie assim de uma receita para você ser abençoado. O que é que você tem que fazer? Você tem que, afinal de contas, dar dinheiro, fazer um sacrifício, tocar numa arca, passar por um corredor de fogo, comer sal, coisas assim que fazem com que as pessoas pensem que essas coisas podem trazer bênçãos de Deus para as nossas vidas. Mas a Bíblia, quando ela abre o seu coração na nossa presença, ela diz o seguinte: Deus não nos abençoa por causa do nosso pecado. Então você, meu amigo, você, meu querido, minha senhora que está me ouvindo, muitas vezes a gente pede a Deus que nos abençoe, que abençoe a nossa casa, que nos dê um emprego, que cure a nossa enfermidade, mas a Bíblia vai direto ao ponto, ela mostra a ferida. Os vossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E quando nós estamos vivendo numa vida de pecado, como é que Deus vai nos abençoar? Como é que Deus vai responder às nossas orações se nós andamos numa vida de pecado? Talvez você pergunte, mas o que é pecado? Pecado é quando nós erramos o alvo. Pecado é quando nós entristecemos ao Senhor, entristecemos o Espírito Santo. Talvez você pergunte, mas como é que eu entristeço o Espírito Santo? Fazendo aquilo que ele discorda. Mas como é que eu sei o que Deus discorda? Lendo na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, o que ele se agrada. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu podia falar centenas e centenas de tipos de pecado, mas nem viria ao caso. Eu posso citar alguns: desobediência é pecado, embriaguez, soberba, ódio, homicídio, idolatria. Todas essas coisas entristecem o Espírito Santo. Murmuração, rebelião, cobiça e suborno, inveja, feitiçaria, adultério, estupro, dissensão, preguiça, olhos altivos, atribuir ao diabo o que é a obra do Espírito Santo, hipocrisia, ingratidão, desobediência aos pais, glutonaria, amargura, palavras torpes, arrogância, prostituição, infidelidade, amor ao dinheiro, falta de reconciliação. Olha, são tantos os pecados descritos pela Bíblia, mas você não precisa anotar rapidamente aí quais são para não fazê-los. Basta você procurar um encontro com Jesus Cristo. Quando Jesus entra no nosso coração, o Espírito Santo nos revela, ele nos mostra aquilo que não agrada a ele. E você não precisa colocar numa relação de tudo que é errado para não fazer. O Espírito Santo mostra para mim, para você, para qualquer pessoa sincera que procure por ele, que pesquise na palavra de Deus os princípios para vivermos uma vida abençoada. O que eu quero dizer para você, meu amigo, é que muitas vezes nós não somos abençoados por Deus porque estamos precisando consertar a nossa vida. E aí não adianta vir aqui na Maranata, ou ir em qualquer igreja, ou fazer qualquer tipo de sacrifício, ou caminhar numa marcha, ou fazer procissão, ou subir escada de joelho, ou você dar dinheiro. O que Deus quer de você e de mim é que nós andemos retamente, sinceramente, integramente na presença de Deus, sem adultério, sem feitiçaria, sem idolatria, sem cobiça, sem avareza, sem mentira, sem orgulho, sem soberba, amando as pessoas, perdoando as pessoas, vivendo uma vida de amor, de contemplação das coisas, separando o que é precioso daquilo que é vil. Meu amigo, talvez você não goste do que eu estou falando agora. É possível, porque a verdade, o remédio que cura, ele muitas vezes precisa rasgar a nossa alma, precisa ir direto ao ponto e fazer com que a gente abra o abscesso na presença de Deus. Muitas vezes, eu como sou médico sei disso, já abri tantos abscessos na vida. Abrir abscesso traz sempre um cheiro ruim para o ambiente. É aquele cheiro desagradável de putrefação, mas o abscesso, além de aliviar a dor, cura.
Você precisa abrir o seu abscesso na presença de Deus. Aquele pecado escondido, aquela coisa que você faz que ninguém sabe, que a sua esposa não sabe, que o seu pai e a sua mãe não sabem, que o seu pastor não sabe, aquilo que você anda fazendo em secreto. Mas nosso Deus, que vê em secreto, se entristece e não consegue abençoar você, não porque Ele não tenha poder, Ele tem todo o poder, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Você quer uma vida abençoada? Você quer uma vida de resposta de oração? Você quer que o Espírito Santo abra uma solução, uma porta, uma bênção para você? Primeira coisa, não precisa dar dinheiro. Você precisa se arrepender, ter um momento diante de Deus em que você abra a sua alma, em que você diga: meu Deus, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno, meu Deus, de ser abençoado por ti, mas tu podes me abençoar, tu podes me perdoar, eu estou arrependido, eu entrego essa situação, eu não vou continuar fazendo isso que eu estava fazendo. Meus irmãos, vocês já pensaram se esse sentimento entrasse no Congresso Nacional? Se os políticos fizessem essa oração diante de Deus, que bênção seria para o Brasil? Não digo todos, mas uma parte deles, não é? Senhor, eu me arrependo. Eu não aceito mais a corrupção, a propina, o dinheiro ilícito. Eu vou devolver aquilo que eu defraudei. Eu quero viver integramente na presença do Senhor. Talvez você diga: isso é utopia, pastor. Eles nunca vão dizer isso. É possível, mas você pode se arrepender. É com você que eu estou falando nessa manhã, meu amigo, minha amiga, meu irmão, pastor, sacerdote, seja lá quem você for. Se você quer uma bênção de Deus, arrependa-te do teu pecado, confessa o teu pecado, abre o teu coração na presença de Deus, confessa que Jesus pode perdoar a sua vida, faça uma oração de arrependimento, porque o Espírito Santo vai dar uma nova oportunidade para você e vai encher a sua vida de bênção. Vamos orar? Você está vendo um telefone que está aparecendo aí. Há um grupo de homens e mulheres que estão de plantão voluntariamente para orar por você. O que nós queremos é fazer essa oração de arrependimento com você. Muitos ligam para cá pedindo oração para serem abençoados. E nós cremos que Deus nos abençoa, mas existe uma regra, existe uma condição. Para que Deus nos abençoe, é preciso que nós nos arrependamos daquilo que fazemos que não agrada a Deus e deixemos essas coisas e passemos a ter uma nova vida, com uma nova perspectiva de vida. E aí sim, o Espírito Santo vai abençoar você, sua vida, seu ministério, sua profissão, sua família. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, Tu conheces este homem que está me ouvindo, está me vendo agora, essa família, esse moço. Tu sabes o seu nome, sabes o seu problema, sabes o seu pecado. E hoje, meu Deus, eu li para ele a Tua palavra, porque os nossos pecados fazem separação entre o nosso Deus que nos ama e a nossa vida de iniquidade. E eu te peço que Tu perdoes esta pessoa, que Tu estendas a Tua mão de perdão. Ele está diante do Senhor se arrependendo sinceramente do que é e do que faz. E de hoje em diante, ajuda-o a ter uma nova vida, uma nova postura, uma nova conduta, com novos amigos, novos vocabulários, com nova teologia, com novos pensamentos, com um novo viver, para que o Teu Espírito Santo possa dar a ele as bênçãos que Tu tens prometido para aqueles que Te amam e vivem debaixo dos Teus mandamentos. Eu oro por ele em nome de Jesus. Deus o abençoe, meu amigo. Quero vê-lo em uma de nossas igrejas. Olha o telefone aparecendo aí novamente. Ligue para nós. Deus tem uma bênção para você. Em nome de Jesus, até o próximo sábado, neste mesmo horário. Se Deus quiser, abençoado, arrependido e transformado. Até lá!